Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por Santa Catarina de Sena. Quando o coração se entrega a Deus, ele conduz a história para além do que imaginamos. Primeiro livro das Crônicas. Capítulo 17 apresenta um momento íntimo entre Davi e Deus. Depois de estabelecer seu reinado e trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, Davi começa a refletir sobre algo que parece lógico aos olhos humanos. Ele mora em um palácio de cedro, enquanto a Arca de Deus permanece em uma tenda. Davi compartilha esse pensamento com o profeta Natã, conforme o versículo 1. Sua intenção é clara. Ele deseja construir uma casa para o Senhor. Natã inicialmente responde dizendo que Davi poderia fazer tudo o que estava em seu coração, conforme o versículo 2. Mas naquela mesma noite Deus fala com Natã. O Senhor envia uma mensagem para Davi, conforme o versículo 4, e essa mensagem muda completamente a perspectiva da situação. Deus pergunta: Tu me edificarás uma casa para minha habitação? Em seguida, o Senhor lembra que nunca pediu um templo durante o tempo em que conduziu Israel pelo deserto, conforme o versículo 5. Aqui surge uma revelação importante. Deus não depende de estruturas humanas. Então o Senhor lembra Davi de onde ele veio. Ele afirma que o tirou do campo, de trás das ovelhas, para governar sobre Israel, conforme o versículo 7. A história de Davi não começou no trono, começou na simplicidade. Deus também declara que esteve com Davi em todas as batalhas e que lhe deu grande nome, conforme o versículo 8. Mas o ponto central da mensagem está na promessa que vem em seguida. O Senhor diz que não seria Davi quem construiria uma casa para Deus. Pelo contrário, Deus construiria uma casa para Davi. O versículo 10 declara: O Senhor te edificará uma casa. Essa casa não se refere a um prédio, refere-se a uma linhagem. O Senhor promete que um descendente de Davi estabeleceria o reino e edificaria uma casa para Deus, conforme o versículo 12. Essa promessa aponta para Salomão, mas também vai além dele. Ela aponta para um reino eterno. O versículo 14 afirma que esse reinado seria estabelecido para sempre. Davi responde a essa promessa com uma oração de humildade, conforme o versículo 16. Ele se coloca diante de Deus e pergunta: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Aqui vemos um coração grato, um coração que reconhece que tudo vem de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, nos ensina que os planos de Deus muitas vezes ultrapassam os nossos projetos. Este capítulo fala profundamente sobre humildade diante da vontade divina. Fala sobre responsabilidade espiritual ao lidar com promessas. Fala sobre saúde interior quando reconhecemos que não controlamos tudo. Fala sobre honestidade ao reconhecer nossa dependência de Deus. Fala sobre livre-arbítrio ao escolher confiar nos planos divinos. Fala sobre resistir à tentação de limitar Deus às nossas ideias. Fala sobre interpretar projetos pessoais à luz do propósito eterno. E fala sobre Deus acima de tudo, pois é Ele quem escreve a história. A experiência de Davi nos ensina algo essencial. Nem todo sonho que temos será realizado da maneira que imaginamos. Mas quando Deus conduz o processo, o resultado sempre será maior. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, nos deixa verdades profundas. Os planos de Deus superam os nossos. A humildade abre espaço para promessas, a história se transforma quando confiamos em Deus e o futuro é moldado por quem aceita caminhar segundo a vontade do Senhor. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes fazemos planos sem compreender completamente Teus propósitos. Obrigado, porque o Senhor conhece o futuro e conduz cada detalhe da nossa história. Fortalece minha fé para confiar quando teus planos forem diferentes dos meus. Dá-me responsabilidade espiritual para aceitar tua vontade com humildade. Cuida da minha saúde interior para que frustrações não se transformem em desânimo. Livra-me das tentações de insistir apenas naquilo que eu desejo. Dá-me honestidade para reconhecer que o Senhor sempre sabe o que é melhor.
Ensina-me a interpretar cada mudança de direção como parte do teu cuidado. Guia meu livre-arbítrio, que eu escolha confiar em ti mesmo quando não compreender tudo, que eu coloque Deus acima de tudo, acima dos meus projetos, acima das minhas expectativas, acima das minhas limitações, acima dos meus medos. Senhor, ajuda-me a viver com confiança no teu plano eterno, que minha vida seja conduzida pela tua sabedoria e pelo teu propósito. Amém. Se você gostou, deixe um joinha, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia